Boa noite! Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira, 14 de setembro. É a nossa 28ª live do Ago ABC. Mandar um abraço aos nossos companheiros que estão de serviço hoje em todos os quartéis do estado de São Paulo e também no Brasil. Nossos companheiros da Prontidão Azul. Hoje é dia da exaltação da Santa Cruz. Um dia católico, né? Hoje também é dia do frevo. Frevo, um abraço pessoal de Recife, pessoal de Pernambuco. A palavra frevo vem de ferver e a dança ferve mesmo, né? Para você que não sabe, meu amigo e minha amiga, em 2012 o frevo ganhou o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Você sabia disso? Hoje o meu convidado, daqui a pouco estarei conversando com ele, é o Coronel Wagner Bertolini. Associação Gremista Oitaviano ABC, recreativa, cultural e assistencial. É composta pelo corpo diretório, diretoria executiva, diretor-presidente Edson Limite Guerdão, diretor vice-presidente, vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro Luiz Mansur Filho. Também também somos compostos pelo Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrindo Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó. Também temos o Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva. Também nós temos o diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, também o diretor social Celso Fernando Batello, a diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor do Patrimônio e diretor de Esportes José Luiz da Silva e diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. Hoje quem faz aniversário, parabéns, muita força, garra nesse momento que nós estamos passando, muita saúde, é o que deseja aqui os oficiais e praças do Ago ABC. E quem faz aniversário no dia de hoje, hein? 14 de setembro, Gilson Hélio dos Santos, Heloísio Jacinto do Amaral, Luana Araújo Adriano, Priscila Santos Rosa, Lucinei Oliveira. E também quarta-feira amanhã, dia 15 de setembro, Carla Lopes, Roberto Aparecido Braga, Urias Moura. Dia 16, quinta-feira, Luiz Cláudio Câmara, Luiz Carlos Santos, Gerson Oliveira, Gabriele Pereira, Ronaldo Pereira dos Santos, Arlete Fabiano, Norma Costa. Na sexta-feira agora, dia 17, José Junqueira, Mariana Si, Felipe Soares, Josiane Castro, Carlos Ricardo Fortino, Jean Alves, Marcos Boaventura e Varvelei Pereira. No sábado, dia 18, Roberto da Silva, Rodrigo Martins, Adriana Ribeiro, Demetri Espada e Jairo Zapata. Domingo, dia 19 de setembro, Cláudio Olivastro, Djalma Campos, Marcelo Giraia. E na segunda-feira, dia 20 de setembro, Elísio Aleixo, Cláudio Ortega, Tezuki Yassuda, Valdemir Ferreira Dias, Wilson Bitts, Tilico Marcelo Mazareno, Gedeon Reis, Marco Belagamba e Marcos Tobias. E semana que vem a gente continua falando dos aniversariantes do mês. Um abraço a todos os aniversariantes do mês, mais uma vez. E vamos ver se o meu convidado aqui já está entrando aqui para me chamá-lo para participar. Bom, é o nosso ilustríssimo Coronel da Reserva Wagner
Bertolino se formou na Academia do Barro Branco em 1987 e cursou o curso de bombeiro para oficiais em 1990. Foi comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. No mundo civil é químico industrial e psicólogo, hein? Entrou na academia para ser bombeiro. Olha aí. Curiosidade, olha só que interessante, hein? No último dia de serviço, voltou à academia, reuniu lá no Grêmio dos alunos oficiais que queriam ir para o Corpo de Bombeiros, conversou lá e ficou até com eles até às 18 horas. E aí foi para casa e nunca mais colocou o uniforme. Olha aí. E ele diz aqui, infelizmente. Né? Tá me ouvindo aí, Coronel? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, graças a Deus. Aí um prazer enorme em nome do oficial de praças aqui do Água ABC, estar conversando com o senhor. É uma alegria muito grande. Quero dar um testemunho meu particular para o pessoal que está vendo a gente. É que eu tive uma aula com o senhor na época do meu CBS, que foi uma aula. O instrutor, quando é bom, ele tem umas marcas que a gente não esquece. Passou isso há 20 anos, hein, Coronel? 20 anos. Eu lembro da aula do ABP, o senhor foi fantástico. ABP não é viatura de bombeiro, a gente ficou com a interrogação e o senhor explicou. Vem cá, manobra aqui a plataforma, manobrou. Agora manobra a UAE e nós não entendemos. Você prestou atenção que quando você manobra o ABP, você está com o pé no chão, você não sobe na viatura. Você prestou atenção mesmo. Um cara fantástico aí, um aprendizado que eu nunca esqueci. Então foi ele. E uma pergunta, estou com uma dúvida aqui. Quem que levou o senhor para a academia? Quem foi o inspirador aí da história? Cara, é uma história muito louca, porque eu contar que o senhor tem todo o tempo aí, eu vou ficar só ouvindo. Não, eu sempre gostei de bombeiro e tal, e eu não conhecia nada de militarismo, eu não tenho ninguém militar na minha família. Mas houve um dia que eu morava até com os meus avós, meu avô e minha avó. E por incrível que pareça, caiu uma tocha de balão em cima da casa deles. E tinha telha de plástico numa varandinha coberta e começou um incêndio. E eu lembro que eu era louco para subir no telhado e tal, e meu avô não deixou. E eu lembro daquilo, me pegou, eu achava que bombeiro era tudo de bom, entendeu? Era muito legal. E aquilo ficou na minha cabeça, até que um dia eu descobri o Barro Branco e no meio do Barro Branco eu falei, forma bombeiro. Eu falei, a polícia eu não quero ser, mas quero ser bombeiro. E lá fui eu, entendeu? E acabei entrando no Barro Branco e durante o Barro Branco inteiro eu afirmava que eu queria ser bombeiro. E a gente sofreu um certo preconceito na época, né? Por querer vir para o bombeiro catagato, aquelas coisas e tal, né? Que você sabe bem. Mas eu resisti bravamente ao Barro Branco e sempre deixei clara a minha condição de bombeiro. E é esse um dos fatos que me fez encerrar a carreira lá, porque a evolução já fez aquilo melhorar e tinha um grêmio de bombeiro quando eu me despedi. Então eu me despedi no salão de conferências com alunos vestidos com a camiseta do Grêmio de Bombeiros. Isso foi muito legal para mim, foi uma catarse, assim, eu acabei ficando feliz no último dia de serviço com aquilo, meu Carneiro. Ô, Coronel, fechou por chave de ouro, hein? Realmente, foi legal demais. E nesse foi muito bom. percurso foi quantos anos? 30 aí? Uns 33, 34, viu, Carneiro? Eu não contava muito, não, viu? Eu não contava muito, não. Agora, uma pergunta. Ó, eu sou sonhava em ser bombeiro. Nós só imaginou ser comandante do Corpo de Bombeiro. Isso aí não... De jeito nenhum, Carneiro. Isso aí já vem até a par com o que eu vou falar, o que é ser bombeiro, né? Porque eu descobri na minha carreira, né? Então, eu nunca pensei em postos, nem nada. A minha carreira foi indo, quem me conhece sabe, que muitas vezes eu me apresentava, esse aqui é Bertolini, eu sou bombeiro. Eu não falava que eu era capitão, tenente, coronel. Então, eu falava, eu sou bombeiro, porque para mim já me bastava, sabe? Eu falava assim, olha, o que é mais legal do que ser bombeiro? Não é ser coronel, é ser bombeiro, entendeu? E eu levei isso muito a ferro e fogo, e eu me satisfazia com isso. Ser bombeiro, para mim, já foi o ápice de toda a minha vida. E uma das ocorrências grandes que eu participei com o senhor também, o senhor estava nessa ocorrência, foi aqui, a nossa área aqui no ABC, em Diadema, aquelas explosões de tambor lá. É verdade. Que nos assustava pra caramba, né? Porque aquela ocorrência foi terrível mesmo.
Eu nunca vi explosão tão forte na minha vida como tinha naquela ocorrência. Era realmente um negócio. Eu não sei se você lembra, acho que tem até no YouTube, tem um vídeo, acho que era do Capitão Silvério, na época, que um dos tambores sai voando e cai do lado dele, assim, ele dá um passinho para o lado. Aquele vídeo é terrível, meu, e está no YouTube ainda, é ele. Eu lembro bem disso. Eu lembro muito. Mas aí você me perguntou para ser bombeiro, né, Carneiro? O que a gente precisa, né? E eu juro que eu não preparei nada, eu fui só vasculhando a minha mente aqui e para dar um recado para todo mundo que está assistindo a gente aí, eu não entendo muito disso, mas acho que tem algumas pessoas aí nos assistindo. E ser bombeiro, viu, Carneirão, é uma coisa que às vezes demora para cair a ficha de que a gente é. No meu caso foi isso, né? Então, eu dou aqui meu testemunho de fé, né? Porque quando a gente entra na academia, na escola de formação da polícia, a gente vai fazendo a escola, sai de lá e você sai investido de uma farda que te dá um certo poder, né? Tanto é verdade que quando a gente tira a farda, como você tirou e eu tirei, a gente se sente meio nu, né? Depois de tantos anos, né? E esse poder que vem para nós com a farda que a gente enverga, ele muitas vezes a gente não percebe a extensão daquilo. A gente vai indo com a vida, vai trabalhando e não vai indo. E eu confesso a você que aquelas aulas que eu te dava, eu não era o mesmo bombeiro que eu fui depois de certos fatos. Eu era um pouco mais laissez-faire, assim, deixava um pouco a carreira correr. Eu era um rapaz deslumbrado com a vida, oficial, bombeiro, bacana. Eu atendia minhas ocorrências, mas nunca entendia mesmo a essência de ser bombeiro, né? Até que um dia, e isso eu vou deixar registrado aqui agora, dando ré num AB Scania, AB 273, o posto da Casa Verde, Cabo Brasilino guiando, nunca me esqueço. Eu estava encostando, regressando de ocorrência, dando ré com a AB, eu ouvi no rádio cantar o endereço da casa de meus avós. Aquela ocorrência, para mim, foi terrível, porque eu ouvi o endereço. Sabe quando você não acredita? Fala assim, eu conheço esse endereço. Não tinha celular, eu desci da viatura correndo, fui no orelhão, liguei para minha mãe, ela falou assim, não, o número da casa da sua avó é tal. Eu falei, é lá. E para lá eu fui, com a B273. Cheguei lá, minha avó, um ataque cardíaco fulminante, não tenho o que falar. Mas eu fui a primeira viatura que chegou. Aí veio o Dr. Vanzetto, que tem um monte de gente aí que conhece. Ele fez os procedimentos da minha avó. Então, eu percebi que ser bombeiro era um negócio assim, que extrapolava, que não era tão tangível. Assim, a gente é bombeiro não é para si, é bombeiro para a sociedade. E às vezes a gente é bombeiro para a família da gente, né? E a partir dali, eu passei a me dedicar cada vez mais. E vou até dizer o porquê. Porque quando eu assumi o serviço aquele dia, tinha uma UR que estava quebrada. E eu naquela, tudo bem, quebrou, paciência, a outra é a cobre. Mas era uma UR que poderia ter sido vital para socorrer minha avó. Entendeu? Então eu falei, cara, se eu tivesse me dedicado mais, será que eu teria ajudado minha avó? Não foi o caso, porque foi um infarto fulminante e tal, isso e aquilo, mas eu fiquei sempre com aquela pena. Eu falei assim, eu tenho que me dedicar ao máximo para tudo que eu fizer, porque às vezes pode ser eu a vítima. É muito mais poderoso do que a gente imagina quando a gente veste a farda, quando a gente sai da escola. E aí eu percebi nisso. Então eu mudei completamente daqueles dias para frente. Eu virei assim um cara preocupado, literalmente falando, porque aquilo nunca me saiu da cabeça. Então eu deixo aqui essa impressão que eu tive na vida, que foi umas marteladas que eu tomei na minha carreira para seguir em frente diferente, né? Essa foi a verdade. O que mais? Que história, hein? Que realmente ironia do destino, hein? Realmente. Tem uns comentários aqui, Coronel. Ó, Coronel Edson Gonçalves está comentando aqui, ó, grande bombeiro e grande motociclista, hein? Olha aí. Sabe? Participei da criação das mobs do bombeiro, eu gostava muito mesmo. Olha aí. O João Nascimento. Pode falar.
admiro demais aí o Coronel Edson, todos aí do 8º Grupamento, que para mim sempre foi uma referência, né? Então é uma unidade espetacular, né? Todos os oficiais que aí trabalharam, a gente percebia que era do 8º GB, até pelo linguajar e pela parte técnica extremamente aprimorada, que era até tinha uma certa defasagem do resto do bombeiro. E eu mesmo, sem saber, às vezes, da unidade do cara, eu falava assim, o homem deve ser do 8º Grupamento. E não estou puxando saco, não, é verdade mesmo, é verdade pura. E me forjou bastante também. Muitos oficiais que aí estão, não vou ser leviano de ficar citando nomes, que eu vou esquecer, mas eu admiro demais a todos, a todos. Um legado fantástico do bombeiro. Tem mais um comentário aqui, ó. João Nascimento aqui está dizendo que foi meu comandante no primeiro GP, depois no CBM e por último no CNTGR TB São Paulo. Tenente Marfura também, grande mestre, excelente profissional. Brigada Farley, meu mentor. Rogério Santini, vários tambores voaram, tá falando da concorrência lá. Foi verdade, foi verdade. Voava sem parar, né? Eu não achava, não acabava. Ô, Coronel, agora o senhor lembra a primeira ocorrência de bombeiro? Lembro. Lembro da primeira ocorrência de bombeiro e eu quase morri na primeira. Então. Os oficiais que aqui estão nos assistindo, eles sabem. A gente, nos idos de 89 e 90, a gente tinha quantos EPRs no bombeiro? 2 EPRs, antes da grande importação. E eu tive aulas no CBO, eu não usei EPR. Eu não usei nada, é só mostrar um EPR, a gente colocou nas costas, não tinha EPR para todo mundo. E eu atendi um incêndio nos Campos Elíseos, numa habitação coletiva de 2, 3 andares, eu nem me lembro. E eu não tive dúvida, eu peguei aquele EPR e coloquei nas costas, velho, e entrei lá para dentro, para ver se ajudava alguém, né? E a verdade é que começou a embaçar a máscara e eu não sabia como é que desembaçava, que ela não era pressão positiva, tinha um botãozão aqui no meio, você lembra? Você chegou a usar? Você apertava aqui para injetar ar na máscara e ela desembaçar. Eu sei que uma hora eu estava numa janelinha com a máscara para fora e passando guspe nela por dentro e o ar acabando. Eu sei que eu quase me ferrei. Consegui sair e tal, mas começou assim a minha primeira ocorrência de bombeiro e com falta de material. Mas depois a gente evoluiu bastante, né? Evoluímos muito, né? Mas foi trágica, que eu quase dancei. Nunca contei isso para ninguém. Mas a gente saía, ficava quietinho, né? Toda ocorrência que o bombeiro às vezes toma um susto e tal, ele sai assim, como quem não quer nada. Não, tudo bem, tá tudo ótimo. Mas não estava, não. Eu passei uma apura aquele dia. Passei mesmo. E Carneiro, eu vim aqui para contar um pouquinho de ser bombeiro ainda, e eu não quero falar muito de mim em si, mas falar aqui das memórias que eu tenho, né? E de todos esses profissionais que às vezes têm até me assistindo, o Coronel Edson, aí, que ajudaram a me formar. É quase uma homenagem a todos os bombeiros que trabalharam comigo, sejam soldados, coronéis. Eu fico extremamente orgulhoso de estar aqui, e para mim, assim, é um treco surreal, né? O Coronel Edson está me ouvindo, que eu sempre o admiro demais, o filho dele, toda a família, tem oficiais fantásticos aí, né? O próprio Coronel Jair, que eu admirava e tal, que admiro, saiu daí. Então tem muitos oficiais, vou ser leviano de ficar falando nomes. Mas eu aprendi a duras custas que o negócio do bombeiro é risco, né, Carneiro? Se você perguntar assim, o bombeiro trabalha com que material? Eu vou falar assim, é um material intangível que a gente chama de risco. E o risco, por sua vez, o bombeiro enfrenta ele em todas as facetas. Então, ele pega o risco, ele tenta evitar o risco com a área de prevenção, né? Então, a gente, com a prevenção, a gente tenta evitar o risco. Olha, não pode acontecer. Se acontecer, tem a área operacional. Essa área operacional aí, para mim, é o coração, é tudo do bombeiro, porque tem que ser a maior, né? E, por fim, a gente elimina o risco, né, Cardeirão? E eliminar o risco, a gente sabe bem o que é, né? Eu falava para minha tropa aí, tem um menino aí do primeiro GB, eu era chato pra caramba lá no primeiro, porque eu não gostava de reignição, né? Eu nunca gostei, né? Eu não sei se você já... Reignição e incêndio, para mim, era a morte, né? Com as minhas equipes. Porque eu sempre achei que quando a gente fala local em segurança no rádio, é um mantra, cara. Quando você pega aquele caneco e fala, olha, o AB está se retirando, local em segurança, é que nem dizer amém no fim da oração, sabe? Amém.
sabe? Aqui nada mais vai acontecer. O risco aqui foi eliminado. Aqui está sob controle, nada acontece. E quando a gente volta, cara, é que aquele amém não foi bem feito, sabe? Aquele local em segurança não foi legal. Então, às vezes, eu deixava a viatura a noite inteira preservando, sabe aquela coisa que os praças detestam e tal? Mas eu nunca fiz por mal. Eu sempre fiz porque, assim, nosso negócio é risco. E risco não pode existir aqui. Então, eu não admitia risco. Não admitia risco. Ser bombeiro é falar amém com certeza. É falar assim, local em segurança, com certeza, e dormir tranquilo. Então, eu sempre fui muito chato com isso nas minhas equipes e a turma aí que sabe, aí que tá assistindo a gente. Né? Muito. Sabe bastante. Ô, Coronel, eu tô te ouvindo bem, só que o pessoal tá vendo aqui que a câmera tá desfocada, tá meio congelado. Eu ia pedir para o senhor o seguinte, para o senhor sair e entrar de novo. É possível? O senhor fazer esse favor? Estou saindo. Sai e entra de novo, por gentileza, para ver se vai melhorar. Obrigado. Vamos lá, que o coronel daqui a pouco está falando com a gente, ele já está entrando, é só para desfocar, porque o pessoal está falando que está desfocado, tá, muitas vezes pode ser problema da internet, né? Então, vou ver aqui, convidando de novo. Aê! Agora sim, coronel. É importante que me ouçam, não que me vejam a minha voz. Não. O pessoal quer ver o senhor, coronel. O pessoal quer. Agora ficou show de bola aí. O pessoal agora ficou de bola. Pelo amor de Deus. Não, pô. Minha cara aqui. Fico até envergonhado, cara. Não, pô. Aí nós continuamos o bate-papo aí, é que o pessoal quer ver, tá certo. O pessoal tá falando aqui, ô Carneiro, dá um toque pro coronel, vê o que pode fazer aí. Não, vamos conversar. Mas, ó, como o senhor tá falando mesmo, né, da inquisição, né, é retrabalho, né, você ir lá pro local e ter isso é retrabalho, tudo de novo. Mas mais do que retrabalho, é aquilo que eu te falei, vai contra o princípio da gente que é eliminar o risco, né. A matéria-prima nossa é risco, pô, a gente vai embora e deixa o bicho lá, entende? Então, a gente não pode assimilar isso, a gente tem que ser contra isso. Né? Eu nunca fui cara de ficar enchendo o saco de tropa, nem por bobagem, mas quando falava em trabalho de bombeiro, eu era extremamente chato. Né? A turma sabe. Né? E aí eu também falava que você trabalhando no operacional, lidando com risco, eu falava que a gente tinha que ter duas, não é qualidade, a gente precisava ter duas peculiaridades, né? Uma é você ser inconformado. Então, eu não admitia gente que se conformava com a coisa. Né? Bombeiro é um cara inconformado. Ele não se conforma em perder alguém, ele não se conforma em perder um patrimônio, ele não se conforma em perder uma vida. É um cara, ele tem que ser inconformado para ser um bom bombeiro. Né? E, além de que, aí já um pouco, a turma até reclamava comigo, ele precisa ser pessimista. Mas não no pessimista naquela coisa, tudo vai dar errado. Ele precisa ser pessimista para se preservar. Ele tem que se preparar para o imponderável. Ele tem que se preparar para tudo. Né? É aquela frase que, inclusive, acho que foi algum coronel aí do 8º que me ensinou, num curso que eu fiz. Torço pelo melhor e me preparo para o pior, entendeu? O bombeiro é uma entidade que se prepara para o pior o tempo todo. Né? Eu ficava louco quando vinha um paisano ou coisa do gênero e falava assim, vocês ficam jogando bola o dia inteiro, vocês ficam lá fazendo educação física, mas se esse país é que fosse um grande país mesmo, um país bacana, a gente não saía do quartel, entendeu? Era para a gente não sair nunca daquele quartel e ficar jogando bola o tempo todo, porque a sociedade estaria em paz, ninguém estaria, chorando e por aí afora. Né? E aí vem essa parte de inconformismo, de risco. Eu vou dizer para você assim, olha, a gente demora para ser bombeiro às vezes, né? Eu demorei um pouco para entender que risco... Tá me ouvindo bem, Carlos? Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá ouvindo, tá ouvindo. Eu demorei para entender que risco, para um bombeiro, ele tem um conceito muito mais amplo, entendeu? Esse é o recado, talvez, que eu quero dar para vocês. Risco pode ser uma usina nuclear que nem Chernobyl, a ponto de entrar em colapso, como pode ser risco uma lágrima que está começando a verter para cair do olho de alguém. Então, o bombeiro que é bombeiro e inconformado mesmo,
ele não se conforma com uma pessoa vertendo uma lágrima de tristeza e não se conforma em perder uma usina nuclear. Risco é um treco para o bombeiro que tem um conceito muito maior, né? A gente tem que ser inconformado com qualquer um dos dois extremos, né? E o meio nem se fala, né? Tramitando ali. A gente trabalha para evitar lágrimas, a gente trabalha para que aquela lágrima não verta, né? E tem uma passagem muito marcante na minha carreira, eu fui forjado a martelada, né? Que uma vez, você já deve ter visto isso, né? Tem aquela sinergia com o Catagato, né? Chamaram uma guarnição para tirar um passarinho que estava enroscado no topo de uma árvore, né? Um passarinho mundano, sei lá, um pardal, um tico-tico que é parecido, nem lembro. Estava enroscado lá na árvore, na linha de pipa, nem lembro direito. E aí o sargento que foi até lá, que aí é que eu falo, ele não era bombeiro ainda pronto, talvez ele tivesse informação, ou ele nem fosse bombeiro, né? Ele nunca seria. Ele pegou e falou para a pessoa, olha, você me chama aqui para tirar um passarinho de uma árvore. Entende onde eu quero falar? E eu, por cargas d'água, eu estava rondando lá perto do horto, eu fui até a ocorrência, né? Então eu tinha muitos negócios. E eu cheguei lá, eu fiquei uma amarara com o sargento, porque estava aglomerando de gente em volta, e ele falando que não ia tirar aquele passarinho de lá. E eu, na hora, eu olhei, tinha uma menininha do lado, filha do solicitante, ela estava chorando. Aí eu entendi, eu falei assim, cara, nós não vamos tirar o passarinho da árvore, nós vamos enxugar a lágrima da menina. O que você não faria para uma neta sua filha não derramar uma lágrima? Entende? Aí eu sei que eu chamei o AE, veio lá da CEL, o oficial de operações me ligou. O senhor está chamando o AE para tirar um passarinho da árvore no horto florestal? Eu falei assim, tô, e vai vir. E olha, para dizer a verdade, eu acho que aquele AE se pagou para aquela menina parar de chorar, entendeu? Porque é o que eu falei, bombeiro ele tem uma amplitude muito maior, ele é uma pessoa diferenciada, ele se importa com lágrimas. Nesse país está faltando gente que se importe com lágrimas, entendeu? E o bombeiro, que é bombeiro mesmo, ele se importa com lágrimas. E eu aprendi isso a duras penas, sabe? Bombeiro que é bombeiro, a turma fala assim, não, a gente não pode se envolver com ocorrência. Eu nunca achei isso. A gente evita lágrima, seca lágrima, e se bobear, a gente verte lágrima com a pessoa. É isso que nos faz diferente. Entendeu? A gente se põe no lugar da pessoa e chora. Como eu chorei aquele dia com a minha avó na minha mão, com o médico da USP, entendeu? Então, não tem vergonha em participar da ocorrência, se envolveu emocionalmente. Sei lá. Quantas e quantas vezes a gente não atendeu ocorrência triste, aí deu até mais força pra gente, cara, sabe? A gente, pensando no sofrimento das pessoas, a gente tirava energia de não sei de onde, né? O Melo, que hoje em dia é o CBM do Corpo de Bombeiros, ele tinha uma frase muito boa, ele falava, até onde o corpo aguenta, a gente é humano. Depois que o corpo cansou, a gente começa a virar bombeiro, né? E eu não sei se é a lágrima que dá força para isso, se é a tristeza, entendeu? É bem por aí mesmo. Tem uns comentários aqui, pô. Tem uns comentários aqui, ó. Deixa eu ver aqui os comentários que eu vou ler aqui. O Rogério Santini está falando assim, vem para os insanos, comandante. Tem outro comentário aqui, o Querdão aqui, o presidente do HBC está perguntando, acho que é uma pergunta, o incêndio do Porto do Alemoa foi a ocorrência de maior vulto que o senhor já comandou? Não sei, cara, porque eu acho que foi a ocorrência que mais me sacrificou fisicamente e psicologicamente. Mas como eu falei agora, o vulto ele é complicado, porque às vezes você vê uma lágrima, você vê uma tristeza, ela dói mais, às vezes, do que 9 dias em Alemoa, entendeu? Então, mas foi sim, eu acho que foi a mais rica de todas, foi a mais cobrada, foi a mais trágica de todas em termos assim de exigência física e mental da gente. Eu tive bons companheiros no dia, né? Então tinha gente do 8º, tinha o Armani, tinha coronéis comigo, mas a Alemoa realmente foi uma das piores. Eu acho que a pior, talvez, em termos de medo
que é uma coisa que pega, foi a Local Frio, que foi no Guarujá um pouquinho depois. A Local Frio, ela, para quem não quiser, procura no Google aí, quem não souber, o incêndio da Local Frio foi uma ocorrência química. Então, tudo se desintegrou na Local Frio, né? As borrachas. Eu tinha um relógio novinho que ficou podre pela ação dos gases. As viaturas se degradavam com a ação química e a gente se preocupava muito com o corpo. A gente se preocupava muito com as consequências daquilo na vida da gente. Bombeiros, entendeu? E a Local Frio realmente ela foi terrível para nós. Não tinha jeito. Ou a gente se arriscava, ou o pior aconteceria lá para a área do Guarujá. Foi. O Ricardo Ferreira aqui está comentando também, Ricardo Ferreira de Jesus. Eu tive a oportunidade de vê-lo atuando na linha de frente de várias ocorrências de vulto. Obrigado a Fire aqui. Nós víamos isso nos simulados que ele fazia. Olha, João Nascimento, tirei vários passarinhos presos em pipa. É isso mesmo. Rogério Frantini, ajudar alguém sem olhar a quem. Né? É isso mesmo. O Mansur está falando também que teve junto no Alemão. Ô, coronel, agora eu pergunto para o senhor, quando o senhor, primeiro dia de comandante do Corpo de Bombeiro, deu frio na espinha? Deu nada. Deu nada. Deu nada. Nada, imagina. Eu juro por Deus, não deu nada. Agora eu vou ter que comandar o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Não. O bombeiro é uma instituição fantástica. Ela tem uma força como instituição, como organização, impressionante. Então, não tive medo, não. Mesmo porque eu acho que não tinha coisa pior do que, às vezes, estar em certas ocorrências e coisa do gênero. Ficar na minha sala, às vezes, comandar a unidade, basta ter bom senso. Então, eu nunca tive problema não em comandar o bombeiro, e eu comandei muito pouco. Eu fiquei muito do CBM. Então, a área metropolitana de São Paulo, eu comandei por muitos anos, acho que uns 3 ou 4 anos da minha carreira, que realmente era onde pipocavam as piores coisas, as piores demandas, né? Mas não tinha nada pior do que a parte política da coisa. É muito mais insalubre a política do que as ocorrências, entendeu? Se você me pensar assim, é insalubre mentalmente conviver com uma política às vezes podre e tal. Eu preferia estar em ocorrência, às vezes, sou franco para você. Muito. E o Ricardo aí é um amigão meu, ele também foi um grande comandante, eu admiro demais ele. Ô, coronel, agora eu pergunto, se nós, Corpo de Bombeiro, fosse emancipado, estaríamos melhores hoje? O que o senhor acha? Essa é uma pergunta boa, viu, Carneiro? Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza absoluta que sim, depois de ter sido comandante e tal, eu percebo que a gente sofre demais. Mesmo porque também, se a gente pegar os exemplos que tem no mundo e mesmo no Brasil, o último bombeiro que está em conjunto com a PM. Eu não vejo grandes problemas. Eu amo a Polícia Militar, eu me formei lá, eu acho a Polícia Militar também uma instituição espetacular, fantástica, poderosa. Mas eu vejo problemas, né? Até mesmo problemas que a gente às vezes não vê, né, Carneiro? Mas que são importantes para nós, né? Você vê, eu falo para todo mundo isso, que a gente fez escola juntos, e você deve se lembrar, local coberto, você põe a cobertura e sai. Se você passar o pátio com o bibico na mão, vem o oficial e te anota porque você está sem o bibico, né? Aí quando você entra na sala de aula, pode tirar o bibico, ou tirar o cap, coisa do gênero. Aquilo, por incrível que pareça, era certo. Aquilo para a doutrina da Polícia Militar era certo, porque o militarismo antigamente, como uma instituição poderosa que era, na Primeira Grande Guerra Mundial, que foi quando inventaram obus, granada, guerra de trincheiras, eles viam que os soldados na trincheira eles estavam protegidos de tiro, mas não estavam protegidos das pedras que voavam, das bombas que caíam ao lado. Aí alguém pegou o militarismo e adaptou para aquela situação. Então ele fez uma regra militar, nas escolas principalmente, que se você saísse em lugar descoberto sem o capacete, você correria risco de vida. Você seria anotado. E para colocar aquilo na cabeça do cara, do tempo todo. Quando você entra na sala de aula, você pode tirar. Quando você sai na trincheira e vai andar na trincheira com o céu da sua cabeça, você coloca. Então o militarismo ele se adaptava à situação. Se você for pensar bem isso para bombeiro, por exemplo, devia ser o contrário, né? Quando você entra num lugar coberto, bacaninha, bonitinho, você pode até... você tem que pôr a cobertura, né?
porque pode cair na tua cabeça. Agora, se você está ao céu, ao luar, com o céu estrelado em cima de você, é um lugar que a cobertura talvez não te faça tanta diferença. Mas a gente vive assim, a gente sempre viveu assim. Mas eu acho que tem muito mais possibilidades, né? Entendeu? Hoje em dia o militarismo, se adaptasse aos novos tempos, era usar o colete à prova de bala, não tirar o colete quando sai de dentro da escola, entendeu? Seria mais ou menos isso, aí as demandas de hoje, né? Seriam as demandas de hoje. Mas vamos lá. E aí, com relação à emancipação, nós estaremos então melhor, né, do que... Eu também sou a favor de separar também, e um detalhe, assim como tem um preconceito do bombeiro individual chamando de cata-gato, eu imagino que a instituição Corpo de Bombeiro também deve sofrer um preconceito também dentro da própria Polícia Militar. Certo. Com certeza. Sim, com certeza, porque eu vivi isso. Então, na Academia Militar do Barro Branco, eu perdi umas colocações, inclusive, na parte de conceito que existia na época, porque eu falava abertamente que eu queria ser bombeiro e tal, e tinha muita gente que me criticava, até tirava barato da minha cara, né? Que achava que eu não queria ser operacional, que eu queria uma coisa para encostar o corpo, que eu queria ser bombeiro, catagato. Mas olha, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque quando você tem um objetivo, velho, você nem se liga nisso, né? Então, nunca me preocupei muito com isso. Mas que eu acho que a história do mundo fala que é melhor separar. Né? Somos o último bombeiro que está incorporado na Polícia Militar. Tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que há mais vantagens com a separação do que desvantagens. Essa é a minha opinião. Sempre foi, inclusive. Desde que eu venho lá de capitão, quando me perguntavam, eu sempre falei. E tomava, às vezes, umas carcadas, não tinha jeito. Viu, Coronel? Principalmente no caso dos oficiais, né, que eu já vi aí o oficial ir para o policiamento com 5 cursos no peito, mergulhador, salvamento de altura, salvamento terrestre, tinha um resgate e ia para o policiamento. Esse, para mim, era um dos maiores prejuízos que tinha. E praças também, né? E praças também, né? A gente via praças bons, às vezes. Era um mecanismo depurativo. Infelizmente, é a verdade, mas... eu vou te ser muito franco, é difícil tirar isso. Não sei, é difícil mesmo você conviver, porque são coisas, às vezes, não antagônicas, né? Bate de frente, às vezes, em algumas coisas. O bombeiro é um cara, assim, muito mais, às vezes, com uma visão um pouco mais aberta, sabe? Uma mente mais aberta. É a minha opinião, né? É a minha opinião. E era muito estranho lá no Cefap, quando fazia o caso, eu também criava um caso danado, que eu falava que na funcional era a polícia militar. Só que aí a própria polícia não te dava uma arma, porque ela via você como bombeiro. Já que eu sou bombeiro, por que não tem uma funcional específica de bombeiro? Nossa, aí dá... Mas aí, Carneiro, eu vou emendar até com a pessoa aí que me perguntou, desculpa, não tenho nome, eu não estou vendo o nomezinho aqui, sobre a Lemoa. Se você for analisar a ocorrência da Lemoa, as grandes ocorrências do bombeiro, sempre tinham 2 ou 3 coronéis full, mas 2 ou 3 coronéis full comendo fumaça, entendeu? Junto da tropa, ao lado da tropa, né? Estendendo a mão para a tropa. Então essa é uma diferença assim que eu vejo assim fundamental no bombeiro, que nos faz às vezes diferentes, né? Porque também aqui eu vou dar um exemplo prático da minha vida que me orientou sempre. O meu avô, por parte de mãe, ele era um pastor de ovelhas numa comunidade, numa vilinha que tem em Portugal, de 20 pessoas. Ele era um pastorzinho de ovelhas. E quando eu era menino, ele falava para mim, eu venho para cá porque em minha terra só há pedras e cabras. E eu era um pastor de ovelhas, né, de cabras. E ele me falava assim, pequeno, o bom pastor de cabras tem o cheiro das suas cabras. Elas veem nele outra cabra, praticamente. Entendeu? E aquilo ficou na minha cabeça, eu não entendia muito bem, mas quando eu vi aqueles desenhos da nossa época, do lobo, querendo pegar a ovelhinha, aquilo ficava sempre na minha cabeça. O bom pastor tem o cheiro das suas cabras. Eu nunca esqueci, porque permeou minha infância. E aí, quando eu entrava em ocorrência com a tropa, eu comecei a perceber isso, né? Eu comecei
a perceber que o cheiro de fumaça deles era o meu, que o sofrimento deles era o meu, que a necessidade que eles passavam, a sede ou o cansaço era a minha. E aí eu comecei a entender que isso talvez faça diferença numa instituição, entendeu? O líder, ele caminha junto com a tropa, né? Ele está ao lado, ele estende a mão, ele é ajudado pela tropa. E não é por isso que ele não é líder. E não é por isso que ele deixa de ser coronel. Então, eu peguei as maiores ocorrências da minha carreira como coronel Fum, sofrendo. Eu nunca me ferrei tanto como coronel Fum. Se você me perguntar assim, eu acabei com 2 conjuntos de EPI como coronel Fum, entendeu? Eu acabei, assim, de jogar fora depois. Então, eu sempre lembrava do meu avô, o bom pastor tem o cheiro das suas ovelhas. E eu acho que eu honrei a memória dele. Eu tive o cheiro de todo mundo aí que eu trabalhei junto. Aí eu sempre fui junto. Foi isso. Tem um comentário aqui do Coronel Edson Gonçalves. Aqui. O Coronel Edson Gonçalves está comentando aqui. Vale lembrar que o Coronel Bertolini contribuiu com histórias carregadas de emoção para publicar no livro Eu Sou Bombeiro, histórias de uma profissão, se Deus quiser, lançamento em breve. Oh, legal isso aí, eu estou esperando esse livro aí que a esposa dele está escrevendo aí. Olha, eu já perguntei várias vezes para ele quando vai lançar, porque vai ser fantástico esse livro aí, realmente. Eu estou louco para ler, porque o Coronel participou com a gente aqui. A mulher dele é uma escritora fantástica, então eu estou doido para ler esse livro aí. Coisas até que eu não escrevi porque eu não tenho habilidade, mas eu vou ler o dela com certeza e vou recomendar. Bom, estamos aguardando. Ô, Coronel, e o último dia, hein? Como é que ficou o coração no último dia de serviço, hein? Então, cara, eu juro que eu não me preparei muito para isso, não, viu? Eu não sei se alguém se prepara. Não me preparei não, cara. Eu admito que não. Admito que eu fui levando a vida como bombeiro e de repente chegou, né? Deve ter um monte de gente aí que se identifica comigo e tal, porque foi difícil, viu? E não vou dizer para você que não foi o último dia, não, foi o resto dos dias, viu? É difícil até hoje, viu, cara? Porque não sai da gente, né? É uma pele, né? É um treco que você não mas nem na porrada sai, sabe? Se eu arrancar minha pele, é capaz de ficar a pele de bombeiro, entendeu? Então, é aquela coisa que você ouve uma viatura ao longe, você ouve uma bitonal tocando, a turma fala assim, como é que você está ouvindo? Eu falo assim, não sei, cara, mas está vindo, sabe? É um treco que parece que você ouve com a alma, não ouve com o ouvido, né? E eu sofro assim, entre aspas, né? Mas eu sinto falta da minha farda, eu sinto falta dos meus companheiros, eu sinto falta da proteção que aquilo me dava como profissional, como bombeiro, entendeu? Tenho orgulho, mas sinto muita falta. Todos os dias da minha vida. E vai ser assim. E uma pergunta aqui, minha particular, o senhor acha também, é uma pergunta, será que essa alma de bombeiro está se perdendo ou não? Não Porque sei, cara. São gerações diferentes, né? São gerações diferentes. São gerações de bombeiros, são gerações diferentes. Eu tenho um pouco de receio, realmente, porque existe uma coisa que hoje em dia o conhecimento ele pode ser tácito ou explícito, né? Então, quando você, por exemplo, tem descontinuidade na formação, você pode perder um conhecimento que conta de um para o outro, né? As experiências, aquela coisinha. Então, me preocupa essa ausência de novos soldados, esses hiatos que tem na formação, porque a gente perde aquela coisa que transmite oralmente, que o antigão passa para o novo, sabe? Então, eu fico muito, muito preocupado com isso, né? Eu lembro da minha época, na sua, a gente tinha os escadeiros, né? Que eram guarnições só de escada, aquela coisa que os caras conheciam a escada como só eles. Eu lembro que o 8º GB tinha o AG, a gente chamava de Pantera Cor-de-Rosa, que os operadores eram os mesmos, né? Era aquela coisa assim que parece que fazia parte da viatura, né? O operador, a sinergia que ele tinha. E aí, quando a falta de efetivo, aquela coisa que vem, aquela pouco caso do governo, às vezes, você tinha que colocar o cara em outra viatura, manja? Você ia para o resgate e o AG ficava parado, né? Isso, para mim, é a morte para uma instituição que vive com essa essência, né? Passa de um para o outro, entendeu? Essa é a verdade.
Eu vejo também, Coronel, a tradição, né? Não pode perder a tradição. Vou contar um fato que aconteceu aqui. O rapaz estava fazendo estágio de bombeiro. E no outro dia, sabe que tem o batismo, né, meu amigo? Vai terminou, vocês vão jogar na piscina, não. Põe a mão em mim, não, só vou fazer um comunicado, assédio moral, não sei o quê. Ah, Tem hora que você fala, meu amigo, você está no lugar errado, vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar não sei aonde, aqui é tradição, batismo, nasceu o filho do bombeiro, é batismo, casou é batismo, sabe? É umas coisas que estão acontecendo que você fala, meu Deus, assédio moral. eu acho que o bombeiro como instituição ele está vivendo o que o Brasil está vivendo como população, né? Então esse mimimi, a gente chama de mimimi, né? Mas para o bombeiro é terrível, porque a gente não trabalha em ambiente bacana, né? É córrego, é fossa, como é que pode alguém quer ser bombeiro e ficar com esse mimimi todo? Porque não vai ser fácil, já estou avisando. Não vai ser fácil. Alguém vai ter que fazer, e ele, de preferência. Com certeza, né? Não tem jeito. Tem uns comentários aqui, continuando nos comentários aqui, deixa eu ver aqui, o Rogério Santini está falando assim, vi vários chegar na força tática com muitos cursos, com prejuízo para o corpo de bombeiro. Está falando do pessoal que é bombeiro e estava no policiamento. Né? O tenente Marsura, bombeiro eternamente está na alma. E aqui tem aqui o Éramos 20 Bombeiros Sapador, está perguntando aqui uma coisa aqui, por que o apelido de Rambo? Eita, que era parecido com o cara, só isso, né? Tinha cabelo, né? Mas só por isso mesmo, mas não tinha outro motivo, não. Os 20 Bombeiros Sapadores, que eu também recomendo a todo mundo aí, que é a história do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, fantástico, com imagens espetaculares. Eu acho que poucos são os bombeiros do mundo que têm a honra de ter alguém tomando conta da história como a gente tem aí, os 20 Bombeiros Sapadores. Para mim é uma honra até lê-lo. Bom, com certeza o senhor já viajou, né, fora do país, né, vendo outros bombeiros, né, porque quando eu fui para Nova York em 2002 pela Fundação Conrado Welson, né, agradeço aí a Fundação Conrado Welson, ao próprio Corpo de Bombeiros, tive esse privilégio de conhecer um outro país. Vou falar uma coisa para o senhor, era o Coronel Ferrari, que era o comandante, meu amigo Coronel Bertolini. Ali, quando nós chegamos aqui no Brasil, nós falamos assim, ó, em 2002 isso aí, aqui nós estamos brincando de bombeiro, porque o que nós vimos lá fora, primeiro que eles têm fábrica de caminhão de bombeiro, né, meu? É uma cultura deles, né? Então, olha, é uma coisa que você fala, parece que nós estamos longe de ser bombeiro pelo que está lá fora, em matéria de tecnologia, em matéria de muita coisa, né? Eu tenho um fato na minha carreira que ficou bem marcado, Carneiro. Eu fui uma vez fazer um curso na França e foi muito legal, porque eu entrei na sala do comandante francês, um grande comandante mesmo, tipo comandante do bombeiro aqui, não era a mesma hierarquia, mas era mais ou menos isso. E o papel de fundo da sala dele não foi colocado por minha causa, porque ele já estava até desgastado, você percebia que ele estava ali há muito tempo. Era um incêndio na favela Zakinash. Era um incêndio assim, tipo um papel de parede gigante mesmo, assim. E aí eu olhei para lá, ele falou assim, você foi na sua cidade, não foi? Eu falei assim, eu estava lá. Cara, quando eu falei eu estava lá, ele pegou assim, ele sentou, e eu sei que eu virei a atração do negócio. Eu estava na França e o cara estava me perguntando, e ele perguntava assim, como é que é apagar um incêndio com gente correndo numa cidade feita de madeira, morro acima, porque a favela Zakinash ainda era um morro, né? Como é que vocês fazem? O que vocês fazem? Ele perguntava assim, admirado, porque ele não se conformava, né? E aí, quando a gente começa a falar com esse pessoal de outros países, que a gente sai às vezes 10, 11 vezes do quartel por dia, eles não acreditam. Né? Eles simplesmente assim não acreditam, isso não é possível. Fala assim, infelizmente é possível, e a gente vive isso. E a gente passa a ser admirado, e não a admirar. Né? Essa que é a verdade. Como bombeiro, assim, muito, muito respeitado mesmo aí fora, porque eles veem o que a gente faz. Então eu fiquei até orgulhoso. Viajar é bom para isso também. Né? A gente percebe o quanto que a gente é importante e o quanto que é irmanado, né, com eles. Né? Quanto somos irmanados. Coronel, o nosso tempo está acabando, lamentavelmente, você vai ter que voltar de novo. E
o senhor fazer as considerações finais aí, agradecer o pessoal que está nos vendo aí. Mas pode ter certeza que o senhor vai voltar de novo. E o detalhe, ó, essa caneca aqui está te aguardando. Nós fazemos o nosso encontro aí, ó, segunda, quarta, toda segunda, quarta-feira do mês aqui no restaurante, aqui no Pingos, aqui. O Edson vai convidar o senhor, então a sua presença é importante aí no nosso almoço. Né? E as suas considerações. Considerações finais, assim, é a honra de estar aqui. É o que eu falei já, não é puxando o saco do 8º agrupamento. Para mim sempre foi um espetáculo o 8º agrupamento, mesmo pela técnica, pelos oficiais, pela inteligência. Olha, eu vou ser leviano se começar a falar, mas tem um monte de nome aqui na minha cabeça. Eu admiro demais a sua iniciativa, a gente estar aqui conversando sobre bombeiro. Para mim, assim, é uma catarse. Eu fico... às vezes eu não falo porque dói, sabe? Aquela coisa assim, você falar de bombeiro porque dói, cara. Porque vem do fundo da tua alma e às vezes vem arranhando tudo, mas no fim de tudo faz bem. Então eu agradeço demais a quem teve a paciência de me ouvir aí. Eu tenho 1000 histórias, não sei se infelizmente ou felizmente, né? Mas eu tenho muitos. A vida, ela me martelou bastante na minha carreira e eu, às vezes, gosto até de compartilhar isso. Queria até compartilhar com gente mais jovem, assim, falar para bombeiros novos, né? Olha, é assim, assado. Mas, não sei, esse conhecimento que a gente vem dentro da gente, às vezes não é passado. Uma pena, né? Os antigões como você, eu, Edson, quem nos assiste aí, acho que a gente devia ser mais explorado pelos bombeiros de informação. Eu acho que seria muito legal. Eu tinha essa ideia até, mas tem uns probleminhas, né? Pessoa da reserva, não pode dar aula, aquela coisa. Coisas de militarismo, né? Mas seria fantástico se a gente pudesse. É isso. Muito obrigado a todos. Bombeiro na alma aqui. E vamos que vamos, né? Obrigado, coronel. Um grande abraço e se prepara que o senhor vai voltar para a gente. Imagina. Um grande abraço. Imagina. Obrigado a todos aí. Se cuidem. Obrigado. Bom, gente, tive aqui o privilégio de conversar com o coronel Bertolini e nessa live fantástica aqui. E agradecer a vocês que estão nos vendo aqui. Então, um abraço aí, um grande abraço para o João Nascimento, o Dourador Fire, Maria de Lourdes Lago, Edu Noy, Moura Bombeiro, Rosimeire 6584, tô lendo que está aqui, gente. Edson 5455, Paulo Aeromodelismo, Rogério Santini, simplesmente a Yara Félix, aqui no 5, que é o coronel Rogério Santini, éramos 20 bombeiros sapatores, Brigada Fire, Andréa Acota, Giomoli Elaine, tô lendo que tá aqui, gente. Cássia Adorno Teixeira, Souzinha Gil, Edson Gabanella, Djalma Lima, Rossi 38, de Jorge Munhoz, nosso Major Jorge, né? Levino Antunes, Ilmara Leca, Cláudio R. Campos, Ricardo Ferreira de Jesus 5, Guilherducci Edson, Abra Diotaxi, Tati Fischer 3, Rodrigo Silva SP27 e Suzy Moreira Godoy. E também, gente, eu tive o prazer de trabalhar com essa pessoa me recebeu no 8º GB quando chegou, né? E lamentavelmente veio a falecer aí no dia 28 de agosto, né? O nosso amigo Amendoim aí do 8º GB que trabalhou no Campestre. A diretoria, conselheiros e associados e amigos do Grêmio Otaviano ABC prestam votos de sinceros pêsames e irreparável perda do nosso amigo Wagner Correia do Nascimento, né, que faleceu no dia 28 de agosto de 2021. O mundo nos prega muitas surpresas, muitos nos fazem sofrer, trazem tristeza, dor e luto. A sua partida tão prematura foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tira o chão, deixando um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações também. Você sempre estará vivo em nossas lembranças, sempre fará parte de nossas vidas nas grandes e pequenas recordações. Descanse em paz aí, meu querido amigo. Bom, gente, obrigado e até a próxima live, terça-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.